Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Manchester United, campeão europeu pela primeira vez na história em 1968. Time que teve a Santíssima Trindade do clube, imortalizada como estátua na frente de Old Trafford, e que infelizmente perdeu seu último integrante vivo nesse ano. Então esse vídeo fica até como homenagem a essa equipe lendária, e também a toda a comunidade aí que torce para o time vermelho da cidade de Manchester, que está vivendo aí um momento triste dentro de campo e mais lamentável ainda com a perda de um de seus grandes ídolos fora de campo, o Denis Law. Então vamos aqui pegar a nossa prancheta e fazer aqui a nossa homenagem. Deixa eu só dar uma conferida, que ele confere de sempre, né? Tá baixa a prancheta, então vamos levantá-la um pouquinho para ela ficar dentro do enquadramento, vocês não poderem perder nada sobre o que a gente vai falar aqui. Esse é o time base do técnico Matt Busby. Stepnett é o goleiro, o Brennan, lateral direito, Fuchs e Sauder, os dois zagueiros, e o Dunn, o lateral esquerdo. Styles é o primeiro volante, o Creran, um segundo homem ali de meio de campo, Bob Charlton era esse meio atacante, o camisa 10. Parte da Santíssima Trindade, que era formada por ele, por George Best, o ponta direita, Denis Law, o ponta esquerda. Na frente, o Hurd era o centroavante, beleza? Era um timaço, esse time do Manchester United. Lembrando que o elenco ainda tinha os atacantes John Aston, que foi escolhido o melhor em campo na final da Champions, e Brian Kidd, que não era titular, mas foi muito importante ainda em conquistas como a Premier League em 1967, um ano antes desse time que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Esse time jogava num 4-2-4, mas que tinha muita cara de 4-3-3 e também de 4-2-3-1. Vamos entender isso melhor a partir das características dos jogadores. O lateral direito, o Brennan, ele era mais fixo na defesa, principalmente em comparação ao lateral esquerdo, o Dunn, que fazia incursões para o ataque por dentro e por fora, auxiliando na criação do meio-campo. Não era uma época de grandes avanços ofensivos dos laterais até a linha de fundo, mas ele já fazia aí esse papel de construção do jogo desde trás. O zagueiro Alder também fazia esses avanços com bola para participar dessa construção. Inclusive ele aparecia bem no ataque até para marcar gols. Então com a bola ele fazia esses avanços, né, como a inserção do quarto zagueiro. Se tratava de um meio-campista que foi recuado e os dois laterais também eram zagueiros. O quarto zagueiro normalmente é aquele mais técnico, que tem mais qualidade para avançar com a bola. E esse era o caso do Sadler, que fazia muito bem esses avanços, chegava até o ataque, fazia gols de cabeça, inclusive também como um homem surpresa partindo desde a primeira linha, beleza? Essa era a função tática do Adler. O jogador mais marcador do meio campo, né, era o Styles. Ele era incumbido de marcar individualmente os principais jogadores do time adversário. Inclusive pela seleção inglesa, em 66, ele anulou completamente o Eusébio, né, o centroavante da seleção portuguesa, na semifinal da Copa do Mundo. Além disso, quando o Dunn avançava para o ataque, era ele quem trocava de posição, fazia essa recomposição, essa cobertura defensiva dos avanços do Dunn. E o Dunn participava muito da criação aqui pela esquerda, ficando ao lado do Creran. O Creran, ele era um híbrido de segundo volante e meio armador. Era ele quem fazia o sistema variar para esse 4-3-3, né, com o meia mais avançado, ficando às vezes quase que ao lado do Bob Charlton. Mas hoje em dia, o 4-2-4, e com as funções que o Bob Charlton tinha, esse esquema seria mais visto como um 4-2-3-1, com o Creran sendo um segundo volante. Como não havia essa nomenclatura lá nos anos 60, isso seguiu sendo um 4-2-4, com o Creran sendo esse meia mais pela direita. Era um 4-2-4 de fato, muito por conta do grande craque do time, o ponta de lança Bob Charlton. Todos sabem que nesse sistema essa posição também é híbrida, né? É um meia atacante, mas também é um segundo atacante. É quase como se fosse um cara se juntando ao trio de ataque vindo de trás, mas como a gente lê em 4-2-4, ele fica aqui ao lado do centroavante, porém um pouco mais recuado. Não é exatamente o segundo atacante, é o ponta de lança, é o meia atacante, é o cara que parte de trás para poder chegar na frente, beleza? Como eu disse, todos sabem, né, que a função do Bob Charlton, né, o grande camisa 10, era abastecer o ataque, entrar na área vindo de trás, como esse terceiro homem de meio campo,
Porém, no futebol inglês, quando os pontas viraram wingers, o 10 acabou se tornando realmente um membro da dupla de ataque. Então, quando esses pontas viraram esses meio-campistas, esse jogador ele não ficou sendo ali um outro meio-campista. Ele ficou sendo um membro da dupla de ataque. Não era o caso aqui desse time do United, ele realmente trabalhava com 4 atacantes, mas o Charlton era esse tipo de jogador. Além dele, como eu disse, os pontas compunham a chamada Santíssima Trindade do clube. O George Best pela direita e o Denis Law, que infelizmente se foi recentemente, pela esquerda. 2 dos maiores e melhores pontas da história do futebol. O irlandês Best, além de habilidoso e driblador, ele também era um grande artilheiro. Já o escocês, o Denis Law, até por conta das incursões do Dunn, ele se juntava mais ao centroavante, né? Ele tinha mais presença de área para poder marcar gols. Inclusive, ele é o 3º maior goleador da história do clube. Denis Law era impressionante. Outra curiosidade é que cada um desse trio tem uma bola de ouro. O Law venceu em 64, o Charlton em 66, muito na conta da Copa do Mundo, e o Best foi o grande nome da temporada, né, do título da Champions em 68. Inclusive, outra curiosidade é que os 3 aqui eles tinham nacionalidades diferentes, né? O Charlton era inglês, o Best era irlandês e o Law era escocês. Então todo mundo ali do Reino Unido, mas eles não eram todos ingleses, né? Muita gente acha que sim, mas na verdade não. O centroavante do time, o goleador da equipe, ele era o Hurd, o David Hurd. Ele infelizmente quebrou a perna, não pôde participar da final da Champions, mas fez especialmente com o Best uma parceria infernal dentro da área. Então vamos falar um pouco sobre a campanha do United. Eu falei que ele fez uma dupla infernal com o Law, perdão. O Best era um ponta mais puro mesmo, é o cara que chamava o lateral para 1 contra 1. E o lateral ele tinha mais essa função de marcar individualmente o ponta, cuidar do ponta, não avançar muito para o ataque. O Law já fazia esse avanço em diagonal para ficar mais na área, juntamente com o Hurd, beleza? Falar aqui um pouco dessa campanha do United na Champions de 68, Copa dos Campeões Europeus, né, como era chamado naquela época. Na primeira fase, 4-0 no Hibernians de Malta. Resultado construído no jogo de ida, inclusive sustentado com empate sem gols na volta. Nas oitavas, o Sarajevo, ou Sarajevo, não sei como é que se fala, time da Iugoslávia. Depois de um 0-0 na ida, 2-1 para os Red Devils no segundo jogo. Nas quartas, o Górnik Zabrze. É foda pra falar esses nomes. É um time polonês, né, que ele foi o adversário. Vitória do United no primeiro jogo por 2-0 e derrota por 1-0 fora de casa, insuficiente para tirar a vaga da equipe britânica das semifinais. E para quem achou que essa campanha estava muito fraca, muito fácil, só time bananada, na semifinal, Real Madrid. 1-0 no primeiro jogo e um insano empate em 3-3 no segundo. Na grande decisão em Wembley, o adversário foi o Benfica, 1-1 no tempo normal e goleada do United na prorrogação. 4-1, Manchester United, campeão europeu pela primeira vez na história. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!